Quantas pessoas hoje aqui nessa noite estão se perguntando: o que o Senhor tem para mim? Eu sou segundo o coração de Deus? Muitas pessoas devem estar se perguntando esta noite e se perguntam e se questionam no seu dia a dia: será que realmente eu sou merecedor de receber uma unção da parte de Deus? Como é difícil ter uma promessa para um lugar grande quando a sua realidade não combina com a promessa que Deus te prometeu. E aí ele olha e fala: calma, realmente eu sou segundo o coração de Deus? Realmente tem uma unção sobre a minha vida para eu reinar? Porque o cenário está dizendo ao contrário. E quantas vezes na nossa vida nós nos perguntamos: será que vai acontecer? Porque o cenário, as circunstâncias estão dizendo que não. Nós temos uma ideia errada de que Deus está preparando aquilo que Ele vai nos dar, quando na verdade aquilo que Ele vai nos dar já está pronto, sempre esteve pronto. Foi ungido, faça valer a pena aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Viva à altura do que Deus está confiando em tuas mãos. Graça e paz, igreja. Confesso que essa semana foi uma semana diferente para mim, principalmente essa palavra, quando o pastor Leandro me comunicou que eu iria pregar e para falar de preparação para ser exaltado. E foi uma semana que o Senhor falou grandemente comigo. Muito, muito, muito mesmo. Até um pouco antes de eu chegar na igreja, a caminho de cá, Deus ministrou algo no meu coração. E quando eu cheguei aqui, eu estava ali orando e o pastor Leandro falou exatamente aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu louvo a Deus porque mesmo falho, mesmo pecador, mesmo não tendo nada para oferecer ao Senhor, Ele ainda assim acha graça em mim. Eu estava comentando com o pastor Fernando que na segunda-feira, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, foi um turbilhão de sensações e um misto de sentimentos com Deus. E o Senhor me trouxe aquilo que o pastor Leandro pregou no domingo: o secreto, o meu momento com Deus, o meu secreto. E quando eu cheguei em casa e eu falei: Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? O Senhor quer me usar como? Fala comigo, Senhor. E eu fui, orei e fui dormir. Naquela madrugada, se eu dormir 2 horas foi muito. De tanto que o Senhor me incomodou e de tanto que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Ao ponto de eu ter que pegar um caderno e deixar na cabeceira da minha cama, porque o Senhor falava e eu tinha que anotar. O Senhor falava e eu anotando, e toda hora eu acordando, e o Senhor falando grandemente ao meu coração. Então hoje eu digo que essa palavra vai ser uma palavra diferente para mim de todas as outras que eu preguei aqui na igreja. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, e depois nós vamos pular do 4 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, 1, depois do 4 ao 13. Todos comigo? Amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda?
Disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez quero me colocar diante da Tua presença, Pai querido, como o menor desta casa, Pai querido. Que não seja mais eu, mas que seja tão somente o Senhor operando através de mim, Pai querido. Que neste momento eu possa me diminuir, Pai querido, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, para que seja tão somente a Tua vontade, para que seja tão somente a Tua palavra, Pai querido, para que eu seja conduzido através da Tua palavra, Pai querido. Pois o eu sou está aqui neste lugar, Pai querido. A Tua presença já se faz presente neste lugar, Pai querido. É uma presença incontestável, é uma presença inegável, Senhor. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, aquilo que apraz o Teu coração, Senhor. Sou servo Teu, estou nas Tuas mãos. Sou vaso, sou de barro, sou pequeno, mas sou Teu, Senhor. Fala com o Teu povo, Pai querido, que esta noite veio buscar a Tua palavra, o Teu alimento, Pai querido. O Teu povo esta noite está sedento de Ti, Pai querido. Então somente seja o Senhor neste momento. Que assim seja, graças a Deus. A história, ela vai nos dizer que Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, pois naquele lugar há um rei, e há um rei segundo o seu coração. E podemos observar que diante de Samuel passam os 7 filhos de Jessé. E nenhum desses filhos é o escolhido de Deus. E aí o versículo vai dizer assim: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. O Senhor está querendo dizer o que aqui? Que Ele é aquele que Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Quanto o homem está limitado a uma visão pouca, a uma visão terrena, o Senhor ele está conduzido e direcionado a uma visão espiritual, onde Ele pega e Ele enxerga o menor daquela casa, o filho número 8 daquela família, que era o improvável.
Porque se a gente for olhar, tinham 7. E poderia ter sido um desses 7 filhos o escolhido, o segundo o coração de Deus. E nenhum foi o escolhido, o ungido, para que no futuro fosse rei. Em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E aí o Senhor vai nos ensinar esta noite que não adianta o físico, que não adianta a eloquência, a teologia, se não tivermos o nosso coração rendido a Ele. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração contrito, ele tinha um coração rendido, por mais que ele tivesse cometido pecados. Por mais que Deus já soubesse tudo aquilo que ele fosse cometer, ele era uma pessoa segundo o seu coração, e ele tinha um coração contrito, um coração rasgado, um coração entregue ao Senhor. O Senhor pega o menor daquela casa, o improvável, aquele que ninguém dá nada, e deposita o teu Santo Espírito e faz ele virar rei. Quantas pessoas hoje aqui nessa noite estão se perguntando: o que o Senhor tem para mim? Eu sou segundo o coração de Deus? Muitas pessoas devem estar se perguntando esta noite e se perguntam e se questionam no seu dia a dia: será que realmente eu sou merecedor de receber uma unção da parte de Deus? O que mais me impressiona é que Davi, ele passa por um processo onde Samuel vai lá e diz: você é o escolhido, você vai ser o rei, você é segundo o coração de Deus. Mas o que me impressionou mais nessa palavra, o que Deus ministrou no meu coração, é que no outro dia, após esse ocorrido, Davi volta a fazer as mesmas atividades que ele tinha feito no dia anterior. Ele continua apacentando ovelhas, ele continua sendo o menor daquela casa, ele continua sendo o filho número 8. E para muitos, ele continua sendo o improvável, aquele que não vai ser o escolhido. E aí Davi, ele não acorda com uma coroa na cabeça, com um cetro na mão, com uma capa nas costas. Não acorda dentro de um palácio e não acorda cercado de ouro. Ele acorda como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse saído do lugar. E aí, estudando essa palavra, eu comecei a me questionar: como é difícil ter uma promessa para um lugar grande, quando a sua realidade não combina com a promessa que Deus te prometeu. Concorda comigo? Davi, cuidando das ovelhas, um cenário improvável, uma pessoa improvável. E aí ele olha e fala: calma, realmente eu sou segundo o coração de Deus? Realmente tem uma unção sobre a minha vida para eu reinar? Porque o cenário está dizendo ao contrário. E quantas vezes na nossa vida nós nos perguntamos: será que vai acontecer? Porque o cenário, as circunstâncias estão dizendo que não. E aí quando nós começamos a questionar: cadê a promessa? Cadê a unção? E cadê a estratégia? Quantas vezes eu já me perguntei: Senhor, tem promessa sobre a minha vida? Tem unção sobre a minha vida? O Senhor tem depositado alguma estratégia? O Senhor tem achado graça sobre a minha vida? E aí Davi diz assim: o que foi aquilo que aconteceu ontem? Uma unção, uma promessa, uma estratégia? E aí vem o Senhor em sua infinita sabedoria e diz assim:
Davi, respeite o tempo da espera. Não queira dar o jeitinho de antecipar o relógio. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E aí eu vou trazer novamente aquilo que o pastor Leandro trouxe no domingo. Vá para o seu lugar secreto, faça da espera o seu momento de intimidade com Deus. Tem que esperar? Vai lá para o seu secreto. Crie você o seu momento com Deus. O seu momento com Deus é espera? Espera. Mas espere jejuando, espere orando, espere buscando, espere reto, íntegro na presença do Senhor. Nós temos uma ideia errada de que Deus está preparando aquilo que Ele vai nos dar, quando na verdade aquilo que Ele vai nos dar já está pronto, sempre esteve pronto. Porque a palavra do Senhor, ela diz que antes mesmo do ventre Ele já nos conhecia. Antes mesmo Ele já tinha uma promessa, Ele já tinha algo preparado. Mas nós estamos naquela coisa, Deus está preparando, Deus está criando o cenário, e quando tudo já está pronto. Deus tem o poder de ter feito Davi acordar rei no outro dia. Ele poderia ter feito Davi rei, Davi ungido, Davi com unção, Davi com cajado, com cetro, com a coroa, cercado de ouro. Deus, Ele poderia ter feito isso. A questão é que Davi não estava preparado ainda para receber essa promessa sobre a vida dele. Entenda, Deus não vai colocar nada em suas mãos para ser desperdiçado. Porque Deus, se Ele coloca algo na sua mão e você não está pronto, você não está preparado, você não vai saber manusear aquela ferramenta. Vai acabar virando uma maldição na sua vida. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. Senhor, eu quero agora, eu quero que aconteça agora, eu quero que aconteça no meu tempo. Deposita a unção sobre a minha vida, eu estou pronto. Está pronto? Tem certeza que você está pronto? Tem certeza que você está preparado para aquilo que o Senhor já preparou para você? Se faça essa pergunta. E aí, eu tenho certeza que tem pessoas essa noite que devem estar dizendo assim: Senhor, mas faltam só 2 semanas, 3 semanas para acabar a campanha e nada aconteceu. O Senhor não falou comigo, eu não falei em línguas, eu não sapateei, nada aconteceu. Do mesmo jeito que eu entrei, eu estou saindo. Em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer agora, Ele pode te exaltar agora, Ele pode fazer cumprir a promessa agora em sua vida. O problema não está nele. O problema não está no cumprimento da promessa. Se vai ser hoje, se vai ser daqui 5 minutos, ou se vai ser amanhã. O problema está em mim, o problema está em você, que não está preparado e não está se permitindo para que Deus derrame a unção e a promessa sobre a sua vida. Uma citação que eu coloquei
e que estudando, tem pessoas que são cristãos teóricos e ateus práticos. Cristãos teóricos, estuda, mas na prática não faz. E ateus práticos, é um cristão, está dentro da igreja, mas pratica o mundo. Não combina com a preparação de Deus sobre a sua vida. Não dá só para eu ficar estudando, habitolado, e não executar, não colocar na prática. Viver aquilo que o mundo está querendo me oferecer, as coisas fáceis, as coisas ilusórias, as coisas passageiras do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E aí Deus me trouxe todos vocês aqui esta noite para Ele falar conosco e nos trazer a consciência que quem precisa de mudança sou eu e são vocês. A mudança tem que partir de mim. Eu me recordo que na outra pregação, acho que no culto de olaria, eu disse para que o Senhor possa colocar uma terra fértil, um chão firme debaixo dos nossos pés, nós precisamos dar o primeiro passo. Quando é que você vai dar o primeiro passo para que Deus possa agir? Para que o eu sou possa agir na sua vida? Basta só uma palavra e toda a sua história muda. Eu muitas vezes já entrei neste lugar sem entender o tempo da espera e me questionar pelo aquilo que eu estou vivendo. E aí Deus falou para mim assim: eu não te esqueci e eu não te abandonei. Eu estou trabalhando em seu favor. Davi então volta para o campo para cuidar de ovelhas. Mas sobre a vida dele há uma promessa de rei. A beleza de tudo isso está em perceber que Deus não precisa de lugares favoráveis. Não precisa de palácio, não precisa de coroa, de cetro, até mesmo de ouro. O Senhor poderia criar o cenário assim: eu vou levar Davi para o palácio e vou prepará-lo lá, porque lá, se nós formos olhar, é o cenário mais favorável. Mas aí o Senhor, Ele faz o quê? Ele deixa lá Davi no campo, no lugar dele, cuidando de ovelhas, na rotina, nada mudou. Aparentemente nada está acontecendo na vida dele. Ele não está vendo grandes mudanças. E aí Deus visita um lugar onde muitos estão dizendo: esse aí tem uma promessa, é segundo o coração de Deus. E quantos já nos disseram isso? Você, pregador, diácono, pastor, presbítero, levita, obreiro, voluntário, você. Deus é aquele que Ele escolhe quem Ele quer, de onde Ele quer e no tempo dEle. Seja no campo, no vale, em uma vida de escassez, se Deus Ele quer, Ele chama e prepara onde estiver. Independente do cenário, independente do lugar, se é com você que Ele tem algo, é você. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. É você que o Senhor está chamando. O Senhor tem algo particular para mim, o Senhor tem algo particular para você. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo, cada um ao seu modo, cada um no seu secreto, no seu momento e na sua intimidade com Deus.
Davi, desde que ele foi ungido, ele começa a ser surpreendido por muitas lutas e aflições. E a pergunta que fica é: está disposto? A partir do momento que você entrega a sua vida, o seu caminho para o Senhor, você está disposto a passar por aflições, por lutas, por processos, por muitas vezes Deus te tirar de um cenário que é a minha zona de conforto e te levar para um lugar não tão bom assim, que Deus te provar, te colocar à prova a todo momento? E aí, sabe o que Deus falou comigo? A história de Jó. O diabo vai lá e fala assim para Deus: se eu tocar na vida dele, você vai ver que ele não vai ser mais fiel a você, que ele não vai continuar reto, íntegro aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, à tua palavra. E aí Deus diz o quê? Toca. Pode tocar. E o que mais me deixou maravilhado é que ele toca, tudo acontece sobre a vida de Jó. Ele perde tudo, ele perde seus filhos, ele vira um nada. Ele estava num cenário de riquezas, no melhor dos mundos em relação à sua família, e de repente o cenário dele vira do avesso. E o que mais me impressionou em tudo isso é que Jó, mesmo tendo perdido tudo, ele não murmurou. Jó, ele se entrega totalmente ao Senhor. Senhor, eu sou teu, eu estou em tuas mãos. O Senhor me deu, o Senhor é aquele que tira. E nós vamos ver depois que o Senhor, ele acrescenta muito mais sobre a vida dele. Você está disposto a passar pelo mesmo processo que Jó tem passado? Que Jó passou, na verdade? Perder tudo, perder seus filhos, o seu emprego. No melhor dos seus mundos, no seu melhor cenário, vem alguém te dar uma rasteira. Como que vai ser sua reação perante a isso? Você vai exaltar e dizer: Senhor, eis-me aqui, minha vida está em tuas mãos. Glorificado seja o teu santo nome, Pai querido. Está disposto a ser perseguido e enfrentar grandes batalhas espirituais? Quando nós temos uma unção sobre a nossa vida, a responsabilidade aumenta, o trabalho é em dobro. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Foi ungido, faça valer a pena aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Viva à altura do que Deus está confiando em tuas mãos. Só tem um porém. Muitas das vezes nós queremos vestir as vestes do outro. Quando Davi vai lutar com Golias, Saul pega suas vestes e dá para Davi. Só que a palavra diz assim: Davi tenta, e a palavra diz assim: e não pode andar. Por que ele não pode andar? Porque não é dele. Não pertence a ele. Aquela promessa, aquela unção não é dele. Não queira assumir a promessa de outra pessoa. Não queira assumir as vestes de outra pessoa. Não te cabe, não é o seu número, não é o seu tamanho, não é o seu momento, não é a sua hora, não é aquilo que o Senhor tem preparado para você. Por isso que cada um tem o seu processo, tem o seu momento. Todas as vezes que eu tento parecer com aquilo que eu não sou, nós não vamos sair do lugar. Permaneça da maneira que agrada ao Senhor
e da maneira que Ele te escolheu. Guarda a simplicidade do teu coração, pois Ele vai te levar a lugares altos. Seja quem Deus quer que você seja. E aí eu vim falar de um Deus que é um Deus que nos surpreende. E quando eu vim no caminho para cá, Deus ministrou grandemente dizendo: eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou aquele que coloca o mar diante da tua frente. Eu sou aquele que acalma a tempestade. Eu sou. Basta uma palavra e o mar vai se abrir. Basta uma palavra e a tempestade vai se acalmar. E o Senhor está dizendo assim: Pedro, vem. Vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar. Mas Pedro, ele não está focado no alvo. Ele está focado nas adversidades, nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo à sua volta. Ah, Pedro, homem de pouca fé. Enquanto Jesus está lá deitado no barco e está todo mundo desesperado, o barco vai afundar, vamos morrer. E Jesus, só uma palavra, que se acalme o mar. Quantas tempestades, quantos mares, quantas circunstâncias. Você está depositando a sua fé em quê? Em quem? É nas circunstâncias? É na impossibilidade? É no improvável? É naquele mar que você olha e fala: sem condições, não vão conseguir atravessar? É nisso que você tem depositado a sua fé? Deposite a fé no eu sou, naquele que tem a palavra para dizer: acalme o mar. Aquele para dizer: vou abrir o mar e você vai passar. E do outro lado você vai gritar o hino da vitória. Ah, Senhor. E para encerrar essa mensagem, eu vou pedir para que o louvor já suba ao altar. Em Salmo 39:17 diz assim: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. E aí Deus me perguntou: Francis, você já parou para se perguntar quais são os meus pensamentos ao teu respeito? Você já parou para se perguntar quais são os pensamentos do Senhor a seu respeito? Como que você tem se comportado em meio ao seu processo de preparação até a promessa, até que a promessa se cumpra? Você parou para se perguntar o que Deus está pensando a seu respeito? E como você tem se comportado em meio ao seu processo? Não adianta querer viver a preparação para a promessa se os meus poros, eles não exalam a Cristo. Se eu não tenho o caráter de Cristo. E se eu não sou segundo o coração de Deus. O Senhor, Ele espera de nós que nós mudemos o nosso comportamento. Espere com paciência que a promessa de Deus se cumpra no tempo dele. Não fique impaciente, angustiado, se questionando como será. Porque tanta demora,
porque tantos obstáculos, perseguições, humilhações. Saiba que você está no caminho e no campo de treinamento. Quando estiveres preparados para receber a promessa, ela se cumprirá. Enquanto nós não estamos preparados para viver a promessa, enquanto nós estamos vivendo o processo, nós precisamos ser íntegros, retos, tementes a Deus, o coração entregue. Temos que ser aquela pessoa segundo o coração de Deus, para que quando a promessa chegar, nós possamos cantar o hino da vitória. Que nessa noite você possa sair com a certeza de que Deus tem algo preparado para a sua vida. Que essa noite você possa sair com a certeza que em meio às circunstâncias, Deus ele não desistiu e Ele está preparando um cenário favorável. Que por mais que nada esteja acontecendo à sua volta, mesmo que você ache que o Senhor esteja em silêncio, Ele nunca esteve em silêncio. Às vezes, o silêncio ele é necessário. Não é o momento de você bradar e gritar e questionar. Não é o momento de você ficar em silêncio e na preparação, no secreto com Cristo. Então que essa noite nós possamos ter essa certeza e essa confiança de que Deus, Ele nos acompanha em todo lugar. Amém? Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos.